Esse é o meu planejamento de estudos de francês para chegar no nível avançado em conversação. Oi, gente! Bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre francês. Fazia um tempinho que eu não trazia um vídeo só focando no francês. E vocês sabem que é porque desde que eu comecei a faculdade, eu tenho focado mais no inglês, porque eu estudo inglês na faculdade, eu tenho que fazer trabalho em inglês, principalmente nos últimos dias que eu voltei a estudar com muita força, assim, francês. Eu percebi que a minha compreensão oral e escrita estão ótimas, muito boas. Consigo escutar um francês falando, entender, eu consigo ler em francês muito bem, sem trabalho, sem passar trabalho. Só que quando chega na hora de conversar, gente, aí que vem o problema, né? Aí que tá o problema, na hora de conversar. Porque a gente não tem prática, né, gente? Eu não tenho um francês pra falar comigo todo dia. Eu não tenho ninguém pra falar em francês, então o máximo que eu posso fazer pra treinar minha conversação, a minha habilidade de falar em francês, é falar comigo mesma. E isso é muito complicado quando você aprende mais de um idioma. Eu trago aqui a realidade pra vocês sabem. Porque eu moro num país que fala português, eu moro no Brasil. Então eu tenho que falar em português com a minha família, quando eu vou na rua, com os amigos, com todo mundo. Só que quando eu tô em casa, quando eu tô sozinha ou quando eu tô só pensando, eu tento mudar pro inglês, eu tento pensar em inglês, porque é o idioma principal que eu estudo, e aí eu tenho que arranjar tempo também pra pensar em francês, pra pensar em espanhol, isso tudo, gente, nosso dia só tem 24 horas, vocês sabem que é difícil, então eu vim compartilhar com vocês essa minha dificuldade, como que eu planejo vencer essa dificuldade, como que eu planejo chegar no nível avançado, né, de conversação de francês. E ainda mais que quando eu tô falando comigo mesma em francês, eu falo sobre assuntos do dia a dia, da rotina, tipo, eu tô agora fazendo um café, então eu vou falar em francês que eu tô fazendo café, que eu tenho que ir pra faculdade daqui a pouco. Na verdade, eu tenho que ir pra faculdade mesmo daqui a pouco. Eu espero que dê tempo, se Deus quiser. Eu pensei, não, antes de ir pra faculdade eu vou gravar esse vídeo. Então, galera, assim, eu penso sobre assuntos do dia a dia. Tem que ser um assunto que me desafia e que faça eu pensar em opiniões, em formular, né, opiniões, que eu use diversos tempos verbais. Então tem que ser uma coisa mais complicada. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas e o que eu vou fazer, né, pra tentar chegar nesse nível avançado de conversação. Por que meu cachorro tá raspando o tapete? Tem uma listinha aqui no meu celular sobre coisas que eu quero começar a fazer. Então, né, a primeira delas que eu coloquei aqui é acompanhar mais notícias. Quem aqui me acompanha no canal sabe que eu já dei várias dicas sobre jornais pra ler em outros idiomas e que na parte do francês eu gosto mais de ler o Euronews. Porque o Euronews tem em diversos idiomas e aí eu escolho ler em francês. Eu posso ler sobre coisas relacionadas ao clima, sobre o que está acontecendo em outros países. Porque quando eu leio sobre coisas que estão acontecendo lá na França, coisas importantes que estão acontecendo no contexto social, né? Eu começo a consumir conteúdo, assim, um vocabulário mais específico. É um vocabulário que eu não vejo em qualquer lugar. É uma coisa que eu preciso realmente saber daquele tema ali pra ver aquele vocabulário e aprender. Às vezes é um vocabulário que eu não uso muito nem em português, né? Claro que em português eu vou saber o que significa, mas que eu não uso. Então eu quero saber também desse vocabulário em francês. Então acompanhar notícias eu acho que vai me ajudar bastante. E outra coisa que eu tava pensando em fazer é ler a notícia em voz alta, porque quando eu leio em voz alta, eu pratico mais a minha conversação, né, a minha pronúncia. Eu vou conseguir pronunciar, vou saber falar aquela palavra. Não basta só a gente saber como a palavra é escrita. E quem aprende francês vai me entender, porque a palavra tá lá escrita de um jeito, aí tu vai escutar um francês falando, poxa, nada a ver, né? Uma palavra totalmente diferente. Então, por isso que é importante a gente não só ler, mas a gente ler em voz alta, pra gente saber como é a pronúncia da palavra, né? Isso é super importante. E aí uma coisa que eu quero usar as notícias pra praticar mais a minha conversação, né, o meu discurso em francês, é o quê? É resumir o que eu li. Então, digamos que eu li sobre uma reportagem sobre, eu não sei, sobre uma mudança climática que está acontecendo na Europa. Digamos que eu li uma matéria sobre isso no jornal. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou resumir aquilo que eu li com as minhas próprias palavras. Eu vou, tipo, tirar o jornal de perto e eu vou tentar lembrar o que eu li, né? Então, foi isso, eu vou falar em francês, eu vou usar o vocabulário que eu vi naquela matéria de jornal, né? Sabendo o que significa. Então, eu vou usar minhas próprias palavras pra formar uma opinião sobre aquilo que eu li. Eu acho que isso vai me ajudar demais. E aí, uma coisa que vai me ajudar com isso também
a saber que eu estou falando corretamente. A próxima dica, né, a segunda dica, que foi uma coisa que eu descobri no Google, né, eu tava ali pesquisando como escrever corretamente em francês, né, falar corretamente, porque se tu sabe escrever direitinho, te ajuda a falar mais direitinho também, porque a gramática, ela tá, né, em tudo. Então, tudo envolve gramática. Se tu tá falando, tu precisa saber um pouquinho de gramática pra falar direitinho, pra que a outra pessoa possa te compreender, né? E também, claro, se tu tá escrevendo, tu precisa de gramática. Muito bom ter alguma coisa ali te dizendo se você tá escrevendo corretamente, né? Também ligado à ortografia. Então, eu descobri um site maravilhoso que corrige os teus textos em francês. Tu escreve ali o texto, né, em francês, e o site vai corrigir, vai dizer o que tá errado, o que arrumar, e eu achei isso sensacional, bem pra isso que eu tô precisando. Então, digamos que eu tô, né, tipo, fazendo um resumo de alguma coisa que eu vi no jornal. Aí eu escrevo o texto ali, né? Eu escrevo o texto e aí eu vejo se tem algum erro, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Então isso é incrível pra eu falar, pra eu treinar a minha conversação, a minha fala, a minha pronúncia, mas também pra eu saber se eu tô falando direitinho, né? Não basta a gente só falar, mas será que a gente tá falando corretamente? Claro, né, galera? Vocês sabem, só de estar falando já é uma grande vitória. Só em falar, expressar as suas emoções, expressar aquilo que você tá pensando, isso já é uma grande vitória. Mas eu tô dizendo assim, pra chegar realmente no nível bem avançado, eu quero também corrigir aquilo que eu falei, saber se eu falei corretamente. Claro que a gente sempre vai cometer erros, eu não tô esperando que eu fique tipo assim, nunca mais vou cometer erro nenhum. Não, eu sei que eu vou continuar cometendo erros em francês, porque todo mundo comete erros em francês, em português, em inglês, mesmo se você é nativo. Então assim, eu não tô esperando que eu fique sem erros nenhum. Mas é uma coisa pra ajudar, né? Vocês me entendem. Quem aprende idiomas vai entender. A gente não quer falar 100% correto, mas se a gente conseguir falar 58%, tá bom. E aí, galera, o nome do site, né, que eu achei é Le Bon Patron. É um site, como eu falei pra vocês, que vai corrigir o texto em francês de vocês. Eu assisti uma série esse final de semana maravilhosa, tá? Ela era em inglês, é claro, mas nada impede de eu pensar em francês sobre algo que eu vi em inglês, né? A gente pode misturar os idiomas, o cérebro fica todo, né, confuso, mas a gente tá virando poliglota, é o que importa. Então, assim, eu vi uma série que o nome é Amor e Morte, foi na HBO, e é maravilhosa, a série é muito boa, um caso, assim, judicial, um mistério, muito legal, a trama super envolvente, é uma história real. E assim, como era um assunto assim mais complexo, envolvia também você pensar sobre o que aconteceu, nossa, quem será que cometeu isso, né? Pensar sobre o caso, sobre esse mistério, é uma coisa que envolve, né, mais palavras, mais vocabulário, você formular mais frases, mais opiniões, pensar quem que você acha que é o culpado, né, se a pessoa é inocente, de quem é a culpa. Então assim, eu poderia ter pensado, né, poderia não, vou fazer isso. Eu terminei de ver a série ontem, e agora falando com vocês eu tive ideia, eu vou pensar em francês sobre essa série. Eu pensei em inglês, né, porque como eu já vi inglês, eu pensei, vou pensar em inglês sobre essa série, pra praticar inglês. Mas agora, vou pensar em francês sobre ela, gente, ó, uma boa ideia. E aí fica outra dica pra vocês também, já pratica inglês e francês. E aí outra coisa é ler mais livros clássicos em francês. Eu leio mais em inglês, eu tô numa fase agora, galera, que eu decidi que eu vou ler o mínimo, tá, possível de livros em português. Eu vou começar a ler só em inglês. E aí agora eu pensei que eu vou também só ler inglês e em francês. Eu quero começar a ler mais livros clássicos em francês. Eu já li alguns livros clássicos em francês. Na verdade eu tenho aqui, ó, um livro do Victor Hugo. Tem 1000 páginas, não é um livro pequeno, né? Posso até mostrar pra vocês aqui, se não cair meus livros tudo. Então assim, é um livro maravilhoso, é clássico. Não é um livro tipo super mega avançado, mas como é um livro clássico, vai ter assim um vocabulário mais formal, né? Vocabulário que a gente não vê em assuntos corriqueiros do dia a dia. Então, é um livro maravilhoso, tá? Eu super recomendo. É a Notre Dame de Paris, tá? O famoso Corcunda de Notre Dame, aquele filme da Disney. Só que essa aqui é a história, né? A original. Então, assim, galera, o que eu tô falando pra vocês é que eu quero começar a ler mais esse tipo de livro, né? Que é mais complicadinho de ler, de compreender. Eu fiz errado, tá? Porque quando eu comecei a aprender francês, o meu primeiro livro que eu li foi esse, gente. Esse daqui. Eu comecei assim, não vou começar a ler em francês, eu vou começar por Victor Hugo. Que ideia, né? Que ideia. Comecei logo por um dos livros mais difíceis.
Era pra eu ter começado lendo uma fanfic, sei lá, uma coisa bem mais fácil, um livro infantil. Digo de quem sofreu, né, por experiência própria. Comecem por livros de nível básico, uma linguagem mais simples. Não tentem começar por esse livro aqui, ó, porque eu tive que traduzir inteiro. Eu tinha começado a aprender francês no mesmo ano, não fazia tanto tempo assim pra eu querer já ler um livro clássico. E eu fiz isso porque eu ainda não tinha essa noção toda. Então, é por isso que eu digo pra vocês, agora é a hora de eu ler um livro assim mais clássico. E aí eu achei 2 sites, né, que tem esses livros de graça, livros clássicos. O Vunusil, é tudo junto. E também o TV5 Monde. O TV5 Monde também oferece livros clássicos em francês de graça. Só baixar, colocar no Kindle e aproveitar. E aí, se vocês têm dúvidas sobre como aprender outro idioma usando o Kindle, como que lê, né, como que faz essa leitura, eu fiz um vídeo que era focado em como aprender inglês com o Kindle. Mas a dica é a mesma, então não muda nada. É só você fingir que quando eu tô falando inglês, eu tô falando francês. Posso deixar o vídeo aqui no card pra vocês darem uma olhadinha. Outra coisa que eu quero fazer demais. Eu quero começar a usar mais o Tandem. O Tandem é um aplicativo onde você consegue falar com outras pessoas, outros estudantes de idiomas. Também pode ser o Yubo, o HelloTalk, também tem esses outros. O meu favorito é o Tandem, porque no Tandem eu consegui praticar muito a minha conversação de inglês. Eu vi que melhorou muito quando eu peguei o Tandem e comecei a usar todo dia. Todo dia. Eu usava, eu conversava em inglês com muita gente, eu tava sempre praticando. E isso eu percebi na aula que eu tive. Foi uma prática de conversação que eu fiz com uma americana semana passada, e eu vi que eu tava falando, tipo, tava muito faladeira. Então eu quero fazer isso com francês também. Não que eu já não estivesse fazendo, eu também tava conversando em francês, mas não era tanto quanto inglês. Tava dando uma preferência pro inglês, porque o inglês é o meu xodó, mas eu também amo francês, galera. É tantos idiomas que eu amo. Outra coisa foi que eu achei um site que é o French by French. É um site que tem lá vários níveis de francês, e cada nível você pode, né, ver as dicas que eles dão do que você pode fazer, né, o que você pode ler, que atividades. E aí eu quero seguir os passos do nível avançado nesse site, porque lá tinha desenhos para nível avançado, livros, tinha poesia, também tinha música de nível avançado para você estudar com essas músicas, e parte de gramática de nível avançado de francês. Então eu quero usar esse site pra me ajudar também, pra me auxiliar. É um site que eu não conhecia, descobri agora, tá? Faz pouco tempo. E aí eu queria recomendar pra vocês também, porque eu vi que é um site, assim, legal. É um site bem interessante da gente usar pra ajudar a gente na nossa jornada, né? Aprendendo francês. A última coisa que eu tô querendo fazer é gravar a mim mesma falando em francês. Tipo assim, eu poderia repetir esse vídeo todo em francês, né, gravar e depois olhar, ver o que eu tô falando, porque quando você grava o vídeo e vê depois, é diferente de simplesmente falar. Quando você só fala, às vezes você pronunciou errado, mas você nem se ligou, às vezes você teve uma palavra que você não conseguia lembrar na hora, mas aí você tava fazendo outra coisa, né, nem lembra mais de pesquisar aquela palavra que você não lembrou de falar. Mas quando você grava e depois tira um tempinho pra assistir aquela gravação, você consegue ver onde você precisa melhorar, né, na pronúncia. Você consegue analisar a sua fala. Poxa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso aprender a falar essa palavra, porque na hora me faltou essa palavra. Esse é o meu projeto verão, mas é o projeto francês, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer falar com vocês, como sempre. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, de ativar as notificações. E até a próxima!